gostaria de perguntar para o Daniel o seguinte: a gente sabe, né, que a medida provisória, ela, em certa medida, ela acabou trilhando, né, o caminho que já havia sido definido pela Lei 9.430, qual seja, né, ela acaba por equiparar os paraísos fiscais, né, na verdade, os terceiros estabelecidos em paraísos fiscais, ela acaba por equiparar a partes relacionadas. A gente sabe, né, que outras jurisdições não seguem esse enquadramento. E a pergunta que eu gostaria de trazer aqui para o Daniel é entender um pouquinho melhor quais foram as razões que levaram o governo, né, na figura da Receita Federal, a seguir esse caminho, né? Qual o racional por trás dessa orientação contida na medida provisória? Obrigado, Márcio. Em primeiro lugar, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né, mais uma vez. Os colegas aí, Gustavo, a Cláudia, a Catherine, o Bruno também. Bom, Márcio, com relação a essa questão específica, como você bem mencionou, isso já é um tema, né, já é uma abordagem que é seguida pela legislação atual, né? E aí, com relação à prática de países, o que a gente vê é que tem países que seguem esse tipo de abordagem, né? Então, você tem, por exemplo, o próprio Portugal, você tem o México, você tem países que seguem nessa linha, ou seja, aplicando a legislação de preço de transferência também para transações com jurisdições talvez de risco, né? E outras jurisdições não, que tem um escopo talvez mais restrito, né? E você tem jurisdições até que tem um escopo subjetivo, né, bem amplo, estendendo a aplicação da legislação de preço de transferência para qualquer transação, né, independentemente da contraparte, né? Então, eu trago para o escopo da legislação qualquer tipo de transação na medida em que ela se desvie do princípio arm's length, né? Então, eu deixo de analisar quem é a contraparte. Então, você tem abordagens distintas aqui. Com relação à realidade do Brasil, o que a gente vê na prática é que o Brasil tem um volume gigantesco de transação com paraísos fiscais, né? Então, e em alguns setores específicos a gente vê que chega a 90%, né? E isso a gente não consegue, não pode afirmar categoricamente que todas essas transações não seguem o princípio arm's length, né? Mas a gente entende que são transações que eventualmente podem ter um risco, podem eventualmente ter uma contraparte que no fim da linha ali, né, que é uma parte relacionada. Algumas dessas são a contraparte da transação está em paraíso, mas é uma empresa associada. Então tem diversas variações aqui, mas fato é que a gente ainda tem esse volume gigantesco de transação com esse tipo de jurisdição. E aí, na nossa convicção, a gente entende que ainda assim é apropriado manter esse tipo de transação no espectro da legislação de preço de transferência, né? A gente não está exigindo nada adicional, né? Exige-se simplesmente que essas transações sejam feitas de acordo com arm's length, né? Não se exige algo além disso, você não tem que pagar mais tributo, né? A linha diretriz é basicamente essa, né? Claro que você tem algumas discussões do que é paraíso na nossa legislação, né? Talvez esse é o ponto que o Gustavo até colocou ali, né? Bom, hoje, o que a gente tem, a alíquota que está ali fixada, ela é adequada ou não é adequada, né? Essa é uma segunda questão, né? Mas com relação à extensão da aplicação da legislação de preço de transferência às transações com paraísos, eu acho que é uma abordagem adequada considerando a realidade do Brasil. A pergunta, isso está em linha com arm's length, né? Eu acho que tinha algumas emendas que colocam a questão nesse sentido. E eu acho que essa abordagem ela não é uma abordagem ou uma visão, uma perspectiva muito correta, né? Porque eu acho que o que a gente tem que analisar aqui é a legislação de preço de transferência ela pode alcançar outras transações que não sejam transações intragrupo? Entendo que sim, né? Eu posso utilizar essa caixinha, essa ferramenta que é a legislação de preço de transferência para avaliar ou mensurar outras transações? Me parece que sim, né? Então, eu acho que seria essa a minha posição aqui com relação a essa questão.